você, assim como a Ana, nossa personagem dos últimos episódios, que está focada em investir na sua saúde através da nutrição, mas tem dúvidas sobre como fazer as melhores escolhas, ou quer deixar alguma sugestão, escreva pra gente. Deixe seu comentário aqui abaixo desse vídeo e aproveite para nos seguir e avaliar o nosso programa. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Eu sou Alessandra Feltri. Olá, eu sou a Roberta Carbonari e estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cash. Exatamente, Beta. Vimos nos episódios anteriores que a Ana iniciou seu processo em busca de mais saúde e bem-estar, priorizando uma nutrição baseada em alimentos frescos e variados, minimizando ultraprocessados e implementando atividade física com foco em ganhar massa muscular e emagrecer. E neste episódio, a Ana continua sua jornada e começa a entender então melhor como alguns elementos, vitaminas e minerais são essenciais para manter seu metabolismo e o sistema do corpo funcionando da melhor maneira. E em sua consulta mais recente com a nutricionista, conversaram não apenas sobre a importância desses elementos, mas sobre os fatores que podem estar atrapalhando na obtenção e absorção ideal dos nutrientes. A nutricionista explicou a importância de ter uma boa digestão e um intestino saudável. Exato, Ale. É durante a digestão que os alimentos são quebrados em seus componentes básicos e é no intestino que ocorre a absorção destes nutrientes. Sendo assim, problemas digestivos e distúrbios gastrointestinais podem atrapalhar a absorção de nutrientes, podendo até contribuir para uma deficiência nutricional. Ou seja, mesmo uma boa alimentação e até suplementação podem não ser suficiente para nutrir o organismo quando o sistema digestivo não funciona bem. E é sobre este tema que iremos conversar hoje. Que fatores podem contribuir para uma melhor ou pior absorção dos nutrientes, como manter o sistema digestivo saudável e qual o papel dos intestinos na absorção destes nutrientes, e muito mais. E para nos ajudar a falar sobre esse assunto, gostaríamos de apresentar o nosso convidado de hoje. Ele é nutricionista, professor, mestre em ciências dos alimentos, Murilo Pereira, nosso amigo querido. Seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho, obrigado por essa oportunidade aqui de falar sobre nutrição de verdade, sem rótulos, né? Sem nenhum direcionamento para esse ou para aquele lado, mas aqui falar aquela verdade que todos precisam colocar em prática e realmente melhorar de alguma forma a sua condição de vida ou metabólica, imunológica, comportamental, porque eu acredito que uma adequada biodisponibilidade de nutrientes e principalmente vitaminas e minerais faz com que nós tenhamos uma qualidade metabólica, uma qualidade imunológica, uma qualidade comportamental, até porque algumas vitaminas que nós vamos ver aqui, que dependem de um processo de absorção intestinal, estimulam na plasticidade cerebral, para que nós possamos ter uma adequada comunicação entre os neurônios. Isso melhora comportamento de maneira geral. Ele já começou Perfeita introdução, respondendo, né? Perfeita introdução. Porque a primeira questão era falar um pouquinho sobre a importância das vitaminas e minerais, e ele já trouxe aqui realmente sobre essa importância, né, para a saúde física, para a saúde mental, para a cognição. Mas a gente quer muito te ouvir falar, porque a gente adora, eu, a Ale e os nossos ouvintes, sobre os fatores, né, que podem atrapalhar a absorção dos nutrientes. E aí a gente quer falar de trato gastrointestinal, de intestino. Então vamos lá. Eu acho que de forma bem direta, assim, o que é mais importante é compreender que, dependendo de como está a condição do lúmen intestinal, e eu já faço uma explicação mais lúdica sobre isso, o lúmen intestinal é como se nós estivéssemos imaginando que existem um monte de convidados para entrar na nossa casa e eles estão do lado de fora, lá do lado de fora do muro. E o que é a condição do lúmen intestinal? O lúmen é a luz do intestino, o que está do lado de fora, digamos assim, que ainda não foi absorvido. Como se tivesse um monte de indivíduos do lado de fora da casa e nós precisamos garantir que tenha uma entrada desses indivíduos na casa, se nós temos ali uma confraternização, um momento para eles entrar. Existem no nosso sistema de absorção de nutrientes vários caminhos para a entrada. Então pode entrar pelo portãozinho que entra a pé, pode entrar pelo portão que entra de carro, pode entrar pela janela, outros podem ter que quebrar o muro para entrar. E fato é que alguns nutrientes
precisam de uma conversão, uma ionização, para que eles sejam absorvidos. Então vamos dizer assim, imagina que para entrar nessa festa, na casa, lá do ambiente externo para o interno, precisa ter uma senha. E essa senha, ela é entregue lá no estômago. Então, se por um acaso os alimentos passam pelo estômago de uma forma que ele não entrega essa senha, não haverá a entrada lá nessa festa, lá no intestino e tal. Então, esse mecanismo a gente pode chamar de mecanismo de transporte das vitaminas e minerais para que tenha uma adequada absorção. Então, vamos agora melhorar essa analogia, né? Então imagina que quando uma vitamina, ela passa pelo estômago, ela recebe lá o controle remoto para abrir o portão. E aí ela consegue entrar nessa festa e tal. Só que esse controle remoto só é entregue lá no estômago, ou seja, nessa etapa que antecede a absorção, ele só é entregue se houver um equilíbrio ácido desse estômago. Se esse equilíbrio ácido não está adequado, o controle não é entregue e a pessoa fica lá do lado de fora, vendo aquela festa acontecer, mas ela não consegue entrar. E como nós estamos falando do lúmen intestinal, ela vai embora com a bosta. Então, olha que coisa terrível, olha que coisa terrível. Ela passa ali naquele ambiente e não entra e vai embora com a bosta, que daí aí sim é terrível. E esse é o exemplo clássico da vitamina B12. A vitamina B12 é uma vitamina que depende da produção estomacal de um composto chamado fator intrínseco, e a ligação do fator intrínseco com a B12 depende de um pH ácido. Havendo a ligação do fator intrínseco com a B12 lá no estômago, isso fará com que nós tenhamos uma adequada absorção, ou seja, é como se a B12 ganhasse o controle remoto para ela poder entrar num mecanismo específico de absorção. E aí você pode estar imaginando, pô, Murilo, mas o que que influencia então nessa entrega do fator intrínseco lá no estômago? Dois fatores principais. Um é a adequada produção ácida no estômago. E aí nós temos um nível de evidência hoje de que há um consumo indiscriminado e exacerbado de uma classe de medicamentos chamado IBP, cuja nomenclatura é inibidor da bomba de prótons. E os inibidores da bomba de prótons foram popularizados através de jargões de prescrição e que hoje virou de autoconsumo, que é chamado de protetor gástrico. E na verdade ele não é um protetor gástrico, ele é um inibidor da produção de ácido clorídrico. E por inibir a produção de ácido clorídrico e por ser utilizado de forma indiscriminada, muitas das vezes sem prescrição médica, e sim por amigo da academia terapia, mãe que tem azia terapia, pai que tem azia terapia, ou jaqueterapia, que para mim é a pior de todas, o jaqueterapia. Já que você está tomando muitos remédios, precisa de um protetor gástrico. E aí, esse jaqueterapia gera um consumo indiscriminado de um composto que altera a fisiologia do estômago. E alterando a fisiologia do estômago, nós temos uma menor capacidade de transformação do ambiente estomacal em um ambiente ácido, que será fundamental tanto para a produção do fator intrínseco quanto para a transformação de uma enzima que é chamada de pepsinogênio em pepsina. Havendo a menor transformação de pepsinogênio em pepsina e a menor produção de fator intrínseco, nós teremos uma menor digestibilidade de proteínas. Com a menor digestibilidade de proteínas, a menor ativação
das células que ficam no início do intestino delgado, isso fará com que nós tenhamos um processo de digestibilidade proteica comprometida. E a B12, que é uma vitamina exclusivamente de origem animal, ela passa a ser absorvida de forma comprometida, e isso faz com que nós tenhamos um, ah, uma bola de neve, porque a B12 faz parte de um complexo chamado de complexo B, em que nós temos reações no nosso organismo que são dependentes de B1, B3, B5, B6, B9, B12, e essa reação em cascata, ela acaba ficando comprometida por causa que a biodisponibilidade da B12 ficou minimizada. E aí, então, nós temos alguns fatores que começam a dar problema. Primeiro, porque a proteína mal digerida pode exacerbar ou aumentar bactérias que degradam, inclusive, as vitaminas e os minerais que deveriam ser absorvidos. Essas bactérias são chamadas de proteobactérias. Bactérias que, teoricamente, se nós tivéssemos uma digestibilidade adequada, elas não estariam em sobrecrescimento. Mas elas ficam em sobrecrescimento, isso é uma alteração hoje já conhecida, chamada de SIBO, que é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado, e quando essa proporção de bactérias elevada é de proteobactérias, nós temos uma disbiose ainda mais preocupante, porque essas bactérias têm componentes de membrana que desencadeiam citocinas inflamatórias já nesse ambiente intestinal. Então imagina assim, eu não entreguei o controle remoto para essa B12 ser absorvida. E além disso, lá no estômago, no momento da entrega do controle remoto para abrir o portão, para ter a biodisponibilidade da B12, lá houve uma reação que fez com que vários componentes que iriam chegar nesse lumen intestinal, que vinham para o lado de fora, esses componentes, eles não foram degradados de forma adequada. Ou seja, eu tenho nesse lumen intestinal uns compostos que não conseguirão ser absorvidos porque não foram degradados. Então eu tenho do lado de fora da casa agora uma reunião de compostos que não conseguirão entrar, por quê? O tamanho deles é maior do que o portão. É maior do que o portãozinho pequeno para entrar de forma individual. Eles são moléculas gigantes. E essas macromoléculas de difícil absorção, elas são substratos para bactérias que ali nesse ambiente externo degradarão as vitaminas minerais que deveriam ser absorvidas. Então, como essas macromoléculas estão ali, se por um acaso as bactérias que crescem ali quebram o muro como um todo, quebram o muro todo, essas macromoléculas permeiam. E aí o corpo entende aquilo como um agente agressor. E aí gera um mimetismo proteico, e isso não é nem um pouco desejado. Todo um mecanismo de absorção de nutrientes fica comprometido. Esse é um fator. E nós falamos somente de inibir a produção de ácido clorídrico. Agora vamos lá. Existem evidências, e aí uma evidência muito robusta, muito robusta. Uma evidência publicada no Jornal Britânico de Medicina, em 2020, em que os autores da publicação, eles fizeram uma meta-análise em guarda-chuva de estudos epidemiológicos. O que é isso? Eles pegaram, através de métricas estatísticas, eles excluíram fatores de confusão em critérios de elegibilidade para os estudos epidemiológicos, e com um N de aproximadamente 404 mil indivíduos aglomerados nesta meta-análise em guarda-chuva, ratifico, uma meta-análise em guarda-chuva é uma meta-análise que avalia outras meta-análises, ou seja, nós temos aí um nível de evidência, nível AAA, quando a gente fala em meta-análise em guarda-chuva. E o que foi muito lindo nesta publicação é que eles conseguiram, através de métricas estatísticas, extrair os
hã, fatores de confusão. E aí eles conseguem comprovar que, independente de outros fatores, o inibidor da bomba de prótons, utilizado de forma crônica, promove uma reação de causa de diabetes tipo 2. Isso é uma coisa incrível, porque ele altera o metabolismo da glicose. Então, quando a gente altera o metabolismo da glicose, altera toda essa resposta, isso faz com que a medicina baseada em evidência passe a utilizar um é, um componente chamado metformina, que é a droga utilizada para resistência à insulina. A droga utilizada para resistência à insulina, chamada metformina, tem um mecanismo de ação no lúmen intestinal. E por incrível que pareça, a B12 ela seria absorvida junto com o fator intrínseco pelo portãozinho de entrada individual. Ele tem um canal iônico específico para sua absorção. E por incrível que pareça, a metformina, que é a droga utilizada para a resistência à insulina, que também é uma droga extremamente utilizada, inclusive validada como uma medicação para vida longa, para vida saudável, é muito estudada na medicina anti-aging. O uso indiscriminado desta medicação também bloqueia o canal de absorção da B12. Então imagina que você tem uma relação de causa usando o inibidor da bomba de prótons e você tem um outro competidor da absorção lá no canal de absorção dela mesmo quando tem um fator intrínseco. Então é uma vitamina uma vitamina que precisa ser muito monitorada nos pacientes e aí tem mais uma alteração que é uma alteração por uma escolha chamada cirúrgica que é a cirurgia bariátrica. E na cirurgia bariátrica se tira a homogeneização ácida dos nutrientes e dos alimentos, bem como a ligação do fator intrínseco com a B12. Então, pacientes que cursam ou com uso indiscriminado de inibidores da bomba de prótons, uso de metformina e uso não, ou a prática da técnica de cirurgia bariátrica, são pacientes que obrigatoriamente precisam monitorar o status de B12. Por quê? Porque a B12 é a vitamina fundamental para ativarmos no nosso corpo um fator chamado BDNF, que é o fator neurogênico ou fator neurotrófico derivado do cérebro, que garante a nossa plasticidade neural. Murilo, vamos dar uma pausa aqui, que até os nossos ouvintes absorvem tudo que você falou aqui, porque assim foi incrível, uma aula. Eu e a Beta, a gente fica aqui, né? Que delícia te escutar. Eu acho que agora é super importante e a gente entrar nessa segunda etapa aí da sua aula, falando sobre o impacto realmente da deficiência de nutrientes, e a gente pegou a B12, você pegou a B12 aí brilhantemente, porque é uma única vitamina. Você citou apenas 2 medicamentos e hoje a gente sabe que muitas pessoas têm uma gaveta de remédios. Apenas 2 que são largamente utilizados. Então, acho que agora, nossos ouvintes aqui, a gente vai entrar em um momento que o Murilo vai destacar para a gente sobre o impacto, e continuando sobre B12, o impacto que a gente tem no nosso corpo dessa deficiência de B12, e até colocando um ponto importante, Murilo, que quando a gente ou responde nas mídias sociais, ou até durante um atendimento, quando a gente faz uma anamnese com o nosso paciente, é tão interessante porque a gente vai buscar
a causa raiz daquela deficiência de uma vitamina ou mineral. E as pessoas acreditam assim: minha B12 está 250. Quantas gotas eu tomo da vitamina B12? Quanto eu devo suplementar? Não, você deve suplementar, na verdade, você deve buscar a causa raiz para suplementar, se necessário. Por quê? Porque muitas vezes, se a gente faz essa correção dessa absorção ou do trato gastrointestinal, se essa pessoa usa esse inibidor de bomba de prótons, espera aí, por que que você está usando isso? Vamos corrigir essa causa que está inibindo a absorção de B12, que de repente, através da sua alimentação, você já vai corrigir essa deficiência. É claro que durante essa transição, enquanto a gente corrige a deficiência, a suplementação pode entrar, mas mesmo a suplementação vai ser impactada se essa pessoa continuar com os mesmos hábitos com essas medicações. Isso é importante também, né, a gente falar, porque às vezes as pessoas acreditam assim: "Ah, eu suplemento, mas continuo com esses hábitos porque a suplementação dá conta". Não, não dá conta não. Ah, então você só vai suplementar se o seu trato gastrointestinal estiver apto a absorver essa vitamina e mineral, senão você vai jogar dinheiro fora, não adianta. Então vamos seguir para os fatores aí, como que o nosso responde nessa deficiência de vitamina B12? Vamos lá. Então, assim, eu acredito que, o que eu vou falar agora, né, é importante a gente sempre ter uma responsabilidade, pela informação. E o que eu vou falar agora é um achado científico de 2013, um achado científico publicado no JAMA, que é o Jornal da Associação, Médica Americana, uma revista muito conceituada. Esta publicação de 2013 foi uma coorte, um estudo, longitudinal em que eles acompanharam uma população, foram acompanhados aproximadamente 25.956 pacientes, e você deve estar pensando assim, né, ele deve falar esse número porque ninguém vai ler, ninguém vai saber e tal. E não, gente, é porque eu sou disléxico e eu só lembro o que está escrito no paper se eu lembrar o número que está escrito ali naquele parágrafo. Então, são 25.956 pacientes avaliados nessa publicação do JAMA de 2013, em que acompanharam o uso de inibidores da bomba de prótons e a consequência observada no grupo foi déficit de B12. Foi isso que foi observado. Na época, em 2013, isso gerou uma repercussão muito grande científica, ao ponto de sites jornalísticos trazerem à tona a notícia. E aí tem uma publicação de um site chamado, eh, se eu não me engano, é R7, em que eles, no site, colocaram a notícia assim: estudos comprovam inibidores da bomba de prótons pode gerar efeitos colaterais, inclusive demência. E aí eu acho que a gente tem que entender o ponto de vista do jornalista. O jornalista faz aquela notícia para gerar impacto, mas nós não podemos aqui ter a irresponsabilidade de dizer que o inibidor da bomba de prótons sozinho gera demência, porque isso é uma condição multifatorial. Quando a gente continua lendo a notícia lá no R7, está dizendo assim: os achados científicos da publicação do JAMA demonstram que os indivíduos que usam por um longo período de tempo o inibidor da bomba de prótons têm déficit de B12. Existe um racional científico que o déficit de B12 diminui o estímulo de BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. E pessoas que têm redução crônica no estímulo de BDNF podem cursar com lapsos de memória ou demência. Mas daí dar a causalidade, não podemos, com estudos longitudinais. Mas que gera deficiência de BDNF, a falta de B12, isso é fato. Que usar inibidor da bomba de prótons gera redução de B12, é fato. Mas não quer dizer que o BDNF dependa somente da B12. Perfeito. Então, acho que esse é um ponto que é importante. Aí vamos lá. Exatamente. O que acontece com pessoas com 60 anos, 70 anos, quando elas ficam com dificuldade cognitiva? É prescrito a elas altas doses e às vezes até mesmo injetáveis de B12. E aí eu pergunto, será que dá tempo?
Será que a plasticidade de todo o sistema nervoso central, ela depende de um único momento, de uma overdose de uma vitamina? A resposta é que não. A gente precisa de um adequado monitoramento ao longo da vida. Então, assim, se nós tivéssemos aqui que estabelecer o que fazer, eu digo, obrigatoriamente monitorar o status de B12 em pacientes que cursam com uso crônico de inibidor da bomba de prótons, como a hipocloridria, seja ela medicamentosa ou não, e pacientes que usam indiscriminadamente metformina, ou, ainda assim, aqueles que fizeram cirurgia bariátrica ou usaram balão, hoje é uma técnica também, ou acredito que nos próximos 5 anos, esse meu alerta aqui estará também para o uso indiscriminado das canetas, com análogos de GLP-1 e com análogos de PIG, que é o peptídeo insulinotrópico dependente. Essa junção de análogos através de uma injeção subcutânea, ela acaba diminuindo a motilidade intestinal e gera uma condição chamada de gastroparesia. Então, a gastroparesia e a redução de motilidade intestinal, a longo prazo, vai diminuir a condição fisiológica de ionização de minerais, que faz com que nós tenhamos uma adequada absorção de vitaminas e minerais, devido à parada na movimentação, ao ponto de estar na bula destes medicamentos hoje que eles geram ilho paralítico, ou seja, está na bula que diminui a motilidade intestinal. Então, mais uma vez, ratifico, a banalização e o uso indiscriminado, porque eu acho que o uso pontual, orientado e adequado de prescrição médica, tá tudo bem. O problema é que hoje, no mundo que a gente vive, já existem quadrilhas que são especializadas em roubar somente os análogos de GLP-1 em farmácias do Brasil. Ou seja, já existe um mercado paralelo de receptores. Existem pessoas que são aquelas que vão receber esta medicação e revender de uma forma extremamente clandestina. E óbvio que isso não é para uma prescrição médica, uma orientação e um cuidado à saúde. Existe hoje uma banalização. E com certeza pagaremos um preço muito caro por isso. De tudo que eu falei até agora, eu fiquei só na B12, mas eu acho que não pode ser só a B12. A gente tem que entender que essa desorientação da acidez gástrica gera muito indesejados no mecanismo que nós chamamos de ionização de minerais. E a gente tem que compreender que os minerais no nosso corpo, eles exercerão um papel orgânico. E aí, se a gente voltar lá na química da 7ª série, bom, hoje eu acho que é o 8º ano, mas antigamente era a 7ª série, 8º ano do ensino agora, nós temos uma matéria lá chamada de química orgânica e química inorgânica. E eu uso uma forma lúdica para explicar isso. Para que um mineral inorgânico forme uma molécula orgânica, nós precisamos passar por um processo de organificação do mineral. Normalmente quem faz isso é uma enzima. Mas antes, para esse mineral ter uma permeabilidade, para que ele tenha um canal iônico em que ele possa permear no nosso epitélio intestinal, ele precisa passar por um processo de redução de carga catiônica ou aniônica, e aí é aquele spin que a gente estuda lá na 7ª série, 1s1, 1s2 e tal. Então, aquelas valências de ionização, ele depende do pH estomacal. Quando nós temos uma acidez adequada, nós temos uma ionização desses minerais, por exemplo, o ferro 3 passa a ser ferro 2, e com o ferro 2, essa redução dele faz com que ele tenha uma adequada biodisponibilidade e absorção. Muitas vezes se alegou na prática que quando nós temos um ferro não M, é legal utilizar uma vitamina C, porque ele auxilia nesse processo de ionização
do ferro para que tenhamos uma adequada absorção, pois houve uma redução, mudou a carga catiônica. Isso acontece com todas os nossos minerais. Uma forma legal de a gente entender como melhorar a biodisponibilidade hoje é que minerais já são sintetizados para suplementos de forma quelada. O que quer dizer isso? Você coloca o mineral junto com uma proteína ou com um aminoácido e ele passa a ser carreado e absorvido acompanhado. É como se você tivesse naquela mesma analogia lá da festa e do portão e tal, alguém que é um concierge, que pega você pela mão e carrega você para dentro da festa sem que você tenha que passar pela fila. E aí então você tem hoje é o convidado VIP. Mineral ionizado, ele é um mineral quelado, é um mineral convidado VIP, que tem aquela pessoa que vai lá te pegar pela mão e colocar para absorção mais rápida e tal, vai colocar mais rápido para dentro da festa. Então, uma adequada condição de estômago garante a ionização para que ele seja absorvido. Não havendo isso, nós temos estratégias. A utilização da suplementação de minerais quelados. As vitaminas, muitas das vezes, também precisam de cofatores, precisam de compostos que auxiliam no processo de absorção. Outras precisam de uma reação enzimática para elas ficarem mais ativas no nosso corpo. Então já existem hoje complexos de vitaminas que já fazem uma antecipação de uma reação para que ele tenha uma atuação no seu corpo mais adequada, que são aquelas vitaminas que já são reduzidas ou já são feitas reações durante o processo de fabricação delas, para que nós não tenhamos a necessidade de uma ação de enzimas que em alguns indivíduos, por polimorfismos genéticos, eles não expressam aquela enzima, que faria a ativação de uma vitamina, por exemplo. Então, hoje já se sabe desta predisposição genética de uma grande parte da população e já se adequa a esse mecanismo para que nós tenhamos uma absorção mais correta. Então, assim, fatores que influenciam drasticamente na absorção de vitaminas e minerais, além da hipocloridria, nós temos condições de competição no microbioma intestinal. E esse não pode ser negligenciado. E aí eu costumo dizer que o que para um homem é macronutriente, carboidrato, lipídio, proteína, eles são o nosso combustível energético. O que para um homem, o combustível energético são os macronutrientes, carboidratos, lipídios, proteínas, álcool, para as bactérias, o combustível são os micronutrientes. Então, por exemplo, enterobacteriáceas ou proteobactérias utilizam o ferro como algo incrível para o seu metabolismo energético. Tem bactérias que, inclusive, elas expressam pílens de adesão para grudar no epitélio, para como se fosse uma sonda buscar a hemoglobina e o ferro lá no corpo do ser humano para o crescimento dela. Então elas utilizam ferro como um suporte para o crescimento delas. Exemplo, proteobactérias. E agora vamos lá. Imagina que no Brasil nós temos uma obrigatoriedade regulamentada por órgãos legisladores da obrigatoriedade de colocar ferro de baixíssima absorção em todas as farinhas. Essa é a RDC, Resolução de Diretoria Colegiada, número 150 da Anvisa. E essa resolução de diretoria colegiada traz lá quais são os ferros que podem ser suplementados em farinhas. E o ferro e o ácido fólico que podem ser suplementados em farinhas, por incrível que pareça, são aqueles de baixíssima absorção. Exemplo, sulfato
ferroso. O sulfato ferroso tem uma absorção péssima. Então imagina agora que do lado de fora dessa festa, para que não tenha absorção como um todo, tem lá um substrato que serve para as bactérias do mal se multiplicarem. E quando elas se multiplicam em grande quantidade, elas competem pelas vitaminas e minerais lá do lúmen, para que eles não sejam absorvidos, porque para elas, as vitaminas e minerais são os macronutrientes, são os combustíveis para o crescimento dela. E aí nós temos uma grande dificuldade na biodisponibilidade de zinco e selênio, que as bactérias usam para o crescimento delas. E quando nós temos menor biodisponibilidade de zinco e selênio e ferro, falta um substrato que nós chamamos de cofator para a síntese fisiológica do hormônio tiroidiano. Porque o hormônio da tireoide, ele precisa de cofatores. Então, assim, ele precisa de iodo, que é a matéria-prima principal, que a célula da tireoide transforma o iodo mineral em iodo orgânico, chama organificação da molécula de iodo. Isso acontece por uma reação enzimática, que é a produção de peróxido de hidrogênio. Calma, eu já vou fazer isso, fica fácil. E aí, organificação do iodo é dependente de uma enzima chamada TPO, que é a tireoperoxidase. Ela produz peróxido para organificar o iodo e dar origem a monoiodotironina, diiodotironina, triiodotironina, tetraiodotironina, que é a levotiroxina ou a tiroxina, que é o T4, que comercialmente é chamada de levotiroxina por T4 ou, sei lá, Synthroid. Esse T4 é produzido no nosso corpo. E aí nós precisamos, de alguma forma, transformar o T4 em T3 no corpo, que é isso que faz catabolismo de glicose. Só que para transformar o T4 em T3, tem uma enzima chamada deiodinase ou desiodinases, que são enzimas que transformam T4 em T3. Essa enzima especificamente é dependente de ferro, zinco e selênio. São os cofatores para transformar um T4 em T3. Então, às vezes, a pessoa toma em jejum para garantir uma biodisponibilidade adequada um hormônio tiroidiano, mas ao longo do dia ela tem uma guerra no meio das tripas e não absorve adequadamente nem o ferro, nem o zinco, nem o selênio. Isso faz com que ela não consiga biotransformar aquela molécula que ela ingeriu de forma sintética em hormônio tiroidiano efetivo, que é o T3. E aí ela vai saturando. A cada consulta, a cada 3 meses, porque a resposta no corpo não é adequada, ela aumenta o T4. É como se um carro não funcionasse direito e tu cada vez mais enchesse o tanque, enchesse o tanque, enchesse o tanque. Daqui a pouco tu tem um tanque extra lá no teto com tanto combustível e o carro não funciona direito. É porque você não parou para pensar que poderia ser a vela que tem que dar a faísca para o pistão movimentar pegando fogo no combustível. Ou seja, o combustível, para ele movimentar o carro, ele tem que pegar fogo. Então não basta ter T4, tu tem que transformar em T3, tem que fazer ele pegar fogo. E quem faz ele pegar fogo? Zinco, selênio e ferro. E aí essas pessoas cursam com anemia. E aí ninguém para pensar que é uma falta da biodisponibilidade do ferro, porque bactérias do grupo das proteobactérias estão exacerbadas no lúmen, fazendo uma degradação daquele ferro e você fazendo cocô preto. E aí você faz cocô preto e acha que é normal. Você faz um cocô fétido, você acha normal. Quando você faz um cocô muito preto, muito fétido, você tem muitas proteobactérias que fazem aminas e degradam aminoácidos, e quanto mais escuro, mais preto, mais H2S, que é um composto produzido por proteobactérias a partir do ferro. E esse composto caracteriza, então, uma má biodisponibilidade de ferro. E aí, imagina, se você corrigir esse cocô, você melhorou a biodisponibilidade do ferro
por sua vez, zinco e selênio, e melhora a conversão do T4 em T3 e melhora o metabolismo. Então, assim, a gente está falando agora de outros E minerais. isso não serve somente para quem toma a medicação, né, isso serve para todo mundo Não. que tem tireoide. É muito É, importante deixar todo claro. mundo Todos porque que têm senão tireoide hã. precisam da biodisponibilidade adequada desses nutrientes. É, porque assim, eu dei um exemplo para quem toma, porque assim, a pessoa faz toda uma regra para tomar, Sim, mas não sim. faz uma regra para comer. Pra comer. E, Uhum. e, e aí, quem não toma, é óbvio que também tem que fazer a biotransformação, né? 90% da produção tiroidiana lá no folículo tiroidiano é excretado dela, desse ambiente da célula do folículo tiroidiano, na forma de T4. E quem faz o adequado feedback hipotalâmico, quem vai lá no hipotálamo e diz: hipotálamo, calma a mão aí, não precisa mais estimular a produção de TSH, é o T3. Então, o T3 que faz um feedback hipotalâmico adequado, mas a conversão ela é hepática ou periférica, em músculo, gordura marrom e fígado. Essa conversão é dependente das deiodinases, deiodinase 1, 2 e 3. E aí, outra coisa legal que às vezes a pessoa pode achar, essa informação não é importante, isso que ele está falando é coisa demais. Olha só, várias pessoas têm T4 normal, T3 normal, que botam gaivota ali, tá normal, normal, dentro do padrão de referência. Só que muitas das vezes, por falta de cofatores, e principalmente de ferro, a deiodinase expressa é a deiodinase 3 e não a deiodinase 1 ou deiodinase 2. O que quer dizer isso? Dependendo do iodo que tu tira da molécula, se é o 1 ou o 2, esse T3 é um T3 extremamente efetivo. No entanto, se quem faz a conversão do T4 em T3 é a deiodinase 3, que é expressa quando nós temos baixa da série vermelha, baixa do hematócrito, quando nós estamos num estado de defesa do corpo, protegendo, porque não está chegando oxigênio de forma adequada no corpo, a gente entra num estado de manutenção de gasto energético. Nessas dietas extremamente restritivas, muito baixas em carboidrato, é comum que isso aconteça, tu passa a expressar a deiodinase 3, que transforma o T4 em T3 reverso. E o T3 reverso não faz adequado catabolismo de glicose. Isso porque às vezes também faltou um pouquinho de macronutriente, com dietas extremamente restritivas. Olha, o Murilo ele vai Brilhante, chegando, eu não estou acreditando, brilhante. mas ele vai chegando em todas as respostas ao longo do caminho, né, porque a gente ia perguntar sinais de que a digestão não está boa, ele já falou, Já né, a respondeu. presença das fezes, da alteração da coloração das fezes, do odor das fezes, cuidados para manter uma boa digestão, né, ele já falou da questão da alimentação, né, a pessoa toma medicação, mas a pessoa não consegue comer, então uma boa digestão depende de uma alimentação adequada. Adequado, E exatamente. até aí os cuidados para a saúde intestinal, né, amplamente aí descritos, incluindo a questão do uso dos medicamentos, né, das alterações que são feitas no trato gastrointestinal por uso de medicação, alterando o pH e alterando todo o processo digestivo. Inacreditavelmente, ele pega o fio da meada e ele vai respondendo todas as Ele nossas costurou perguntas tudo. sempre, Mas eu, né, mas eu e tenho uma Juntou assim todas história que eu as gostaria de pontas. contar, que é a história que mudou a minha vida sobre vitaminas e minerais. Daí, se vocês me permitirem, eu conto. óbvio, mas a gente Óbvio, pode quer, não é que a contar. gente permite, a gente quer que você conte. Então, assim, durante muitos anos eu me considerei microbiologista. E por ser microbiologista, eu não tinha aquele compromisso com a nutrição. Né? As pessoas me perguntavam se eu era nutricionista, eu pesava 123 quilos. Quando tu chega no hotel, né, as pessoas, não sei por que motivo, tu só vai dormir, tomar banho naquele lugar, e eles querem saber a tua profissão. E quando eu pesava 123 quilos, que o balconista perguntou, e aí, qual a tua profissão? Eu disse, cara, orgulhoso, eu falei nutricionista, né? Ele deu aquela olhada, assim, da cabeça aos pés, eu pesando 123 quilos, ele falou, olha, não deu certo, né? Então, assim, a gente é julgado por isso. Então, chegou no momento que eu nem falava mais que eu era nutricionista, eu falava que eu era professor. Então, de 2001, quando eu me formei, até 2009, eu me considerava professor, porque eu era só microbiologista e tal. Em 2009, eu passei num concurso público e eu fui obrigatoriamente atender em ambulatório. E aí, eu
precisava ter alguma coisa para prescrever e tal. E eu tenho um grande amigo em Florianópolis chamado Brian Cordeiro, e o Brian na época era o nutricionista bam da cidade e tal, a gente morou na República junto, e o Brian foi dar uma palestra, e na palestra do Brian era sobre suplementos no emagrecimento. Eu cheguei naquela palestra e fui tirando foto, né, a hora que ele mostrou um blend lá de vitaminas e minerais, então eu tirei a foto, eu falei: "Pronto, agora é a minha solução. O primeiro paciente que eu for atender, eu já sei o que prescrever". E eu fui uma papagaioterapia, né, eu simplesmente copiei o que o Brian falou lá e disse: "Pronto, vai dar certo". Primeiro paciente que eu fui atender no ambulatório e tal, ela chegou e eu: "Que motivo te trouxe aqui?" E ela disse: "Olha, eu vim para emagrecer". Nossa, na hora eu pensei: "Tenho o Te deu blend uma das felicidade, né? Tem um blend. eu olhei para ela e falei: "Eu tenho um blend de complexo B, vitaminas e minerais para você". E ela falou: "Tu tem certeza?". Gente, como é que eu ia ter certeza se eu copiei do Brian? Eu não tinha certeza nenhuma, eu não tinha certeza nenhuma. E aí ela falou: "Tu tem certeza?" E completou. Porque na minha infância a minha mãe me dava biotônico Fontoura, energia que dá força, para aumentar o apetite. Essa vitamina não vai aumentar o meu apetite? Na hora eu fiquei assim, ó. E aí eu não sabia o que responder e eu só lembrava da garrafada, uma garrafada que a minha mãe fazia de ovo de pata com leite condensado e cerveja preta que ela dava para o meu irmão. Porque um gordo, para ser gordo nessa vida, ele não vem sozinho, ele vem com o irmão magro, que é para ser julgado pela família inteira. E eu era o gordo e o meu irmão era o magro. E aí a minha mãe fazia aquela garrafada e eu via ela fazendo com aquele leite condensado e eu ficava pensando, meu Deus. E aí, se tu quiser que um gordo faça alguma coisa, tu olha para ele e diz, não pode. Então a minha mãe olhava para mim e dizia, tu não pode. E aí eu só ficava esperando ela ir trabalhar para tomar aquela garrafada, ó, com aquele leite condensado. E eu completava com água, para ela não saber que eu bebi. Então, assim, o meu irmão não ia engordar nunca, porque quando ele tomava já estava tudo diluído aquilo e tal. Na hora que ela me perguntou, tu tem certeza? Eu falei, não, não, realmente, no seu caso, não precisa. Não. Só lembrava, Você jogou no lixo seu único trunfo. eu só lembrava da garrafada do meu irmão. Bom, por que eu estou contando essa história? Porque muitas pessoas têm insegurança para prescrever vitaminas e minerais no processo de emagrecimento. E aí, em 2012 assisti uma aula de uma professora chamada Lenita Salgado, e a Lenita, naquele momento, falava sobre vias hepáticas de detoxificação, de eliminação de compostos que são armazenados ao longo da vida no nosso tecido adiposo. E aí eu preciso fazer só um parênteses para terminar a história. O nosso corpo, ao longo da vida, para se proteger de compostos tóxicos, são chamados de poluentes orgânicos. O nosso corpo, para se proteger disso, ele tem uma via de defesa. Ele armazena no tecido adiposo os poluentes orgânicos tóxicos. Isso é uma defesa fisiológica do corpo. Para que eu não tenha uma grande circulação de substâncias tóxicas, a ingestão crônica de substâncias potencialmente tóxicas é armazenada no tecido adiposo. Ponto. Isso é fisiologia, isso é o clássico da fisiologia. Vamos lá, aula da Lenita. E ela está falando que o corpo, para excretar poluentes orgânicos armazenados no tecido adiposo, precisa ativar duas vias hepáticas, que são as vias fisiológicas. Uma do grupo do citocromo P450 e a outra, que são as rotas de conjugação ou glicuronidação hepática. E aí, ela explicando essas vias bioquímicas e eu pirando, pensando, meu Deus, a minha graxa, porque naquele momento, em 2012, eu estava no processo de emagrecimento. A minha graxa é podre, porque eu, ao longo da vida, comi muitos poluentes orgânicos, então eu tenho a pior gordura do planeta. Eu preciso eliminá-la. E aí, ela parou tudo e mostrou um vídeo, o episódio 11 da primeira temporada do Dr. House. E a hora que ela apresentou aquele vídeo, eu pensei, meu Deus, não acredito que ela vai parar uma aula e apresentar o Dr. House. Eu era viciado em Dr. House, e sou até hoje. E aí ela parou e mostrou o episódio 11 da primeira temporada, que óbvio, é um episódio incrível. O que é esse episódio? É um episódio em que um menino
de 17 anos, sofre uma fratura de fêmur e é hospitalizado com uma dieta NPVO, que é nada por via oral, que ele fica no pré-cirúrgico, lá, internado, esperando a cirurgia. Como é um episódio de cara, é uma série, tem que ser algo exótico. O que acontece? O menino entra em encefalopatia hepática durante a internação, porque ficou sem nada de dieta, ele ficou em dieta zero. Ele entra em encefalopatia hepática, o House manda os doutorandos ir visitar a casa do cara, para saber como foi os últimos anos de vida dele. Os doutorandos não entendem nada, vão para a casa do cara e lá descobrem que o gato dele morreu há 6 meses. O House, quando eles chegam no hospital, manda eles voltarem à casa do menino, desenterrar o gato e descobrir a causa da morte do gato. E eles descobrem que o gato morreu de insuficiência hepática, por intoxicação por naftaleno. E o House pergunta onde o gato dormia. E o gato dormia na cabeceira da cama do menino. E o menino morava naquela casa desde que nasceu, há 17 anos. E o menino, durante 17 anos, inalou um metabólito produzido pelo cupim que contaminava a parede atrás da cabeceira da cama dele. E o gato também. E essa inalação do naftaleno fez com que o corpo armazenasse o naftaleno no tecido adiposo, que é uma substância tóxica. Quando o menino ficou em NPVO, nada por via oral, faltou vitaminas e minerais para a destoxificação hepática de primeira e segunda passagem. Por isso ele entrou em encefalopatia hepática, porque o fígado ficou intoxicado. Conclusão: desde aquele momento na minha vida, eu nunca mais pratiquei dieta restritiva em nenhum paciente sem suplementar vitaminas, minerais e aminoácidos essenciais, para que a gente tenha uma ativação da via de destoxificação, primeira e segunda passagem. Qual foi a terapia do House naquele momento? Tirem ele da dieta zero, façam uma canja com muitos legumes, muito colorida, com peito de frango, para dar a ele vitaminas, minerais e aminoácidos, para ativar novamente a via de destoxificação de primeira e segunda passagem. Conclusão disso tudo, o que mudou minha vida? Jamais eu faço ou atendo pacientes em dieta restritiva sem dar um mínimo de vitaminas, minerais e aminoácidos para ativar as vias. Ai, gente, que Perfeito, que episódio delícia! maravilhoso. Neste momento, tá todo mundo procurando cupim atrás da cama. Nesse momento, Nesse tá momento está todo mundo se chamando preparando para ir no dedetização. supermercado, Não, e outra, comprar chamando verduras e dedetização. legumes. A galera tá chamando a dedetização e fazendo canja. É isso que a galera tá Fazendo fazendo canja com agora. legumes. Eu acho, Sensacional. Brilhante, brilhante. eu acho que o Sensacional. mais legal é mostrar que em dietas restritivas nós continuamos o nosso metabolismo como um todo. E A se gente ela é precisa de restritiva vitamina e para ter mineral. Uhum. a gordura tudo bem, ela é beta-oxidada no fígado, mas ela carrega junto com ela substâncias tóxicas que foram armazenadas ao longo da vida, sejam elas agrotóxicos, sejam elas poluentes orgânicos. Então é muito comum que numa dieta restritiva a pessoa curse com enxaqueca. Por que ela cursa com enxaqueca? Porque ela sobrecarrega a capacidade de destoxificação, a de síntese de glutationa. Então, às vezes, numa dieta restritiva, tem que ajustar uma N-acetilcisteína para melhorar a destoxificação hepática, precisa dar um complexo B adequado. Então, É. acho que a gente tem que Fora o entender. fato de muitas vezes na dieta restritiva o Maravilhoso. carboidrato também tá baixo, e aí já Abaixo. vai ter a É o sinalização, né, de dor equilíbrio, de né? cabeça. É o equilíbrio. E o Murilo, eu fico muito feliz quando você traz assim a alimentação como algo que realmente é insubstituível, né? O que você falou sobre esse episódio do Dr. House é exatamente, vá lá e busque uma comida Canja, variada, né? Alimentos diversos. canja E eu colorida. me lembro muito o impacto que teve recentemente numa palestra que eu fiz, e você também participou de uma live comigo na apresentação do meu curso Emagreça 3 em 3, que é baseado em alimentação. E o último slide da minha palestra, eu acho que você não assistiu, Beta, acho que você não estava lá no dia do Arnold. O último slide, Beta, foi
só os pratos do Emagreça, foram 48 pratos, era um slide todo colorido, todo, era só legume, verdura, tudo, que é o que? É a alimentação, né? Então é a alimentação diversa, e quando a gente fala em emagrecimento é sobre isso, é muito mais sobre incluir do que retirar alimentos, é incluir o que você nunca incluiu na sua vida, em doses adequadas, né? Que são legumes, as frutas, as verduras. Acho que a gente vive hoje uma monotonia alimentar, né? E eu aprendi isso com um colega. Ele disse assim: Murilo, olha para um paciente e diz para ele que ele precisa ficar 6 meses sem comer abobrinha. Ele vai olhar para ti e vai dizer: doutor, eu tô há 40 anos, eu consigo mais 6 meses. Ele nunca comeu, cara. Olha pro cara e diz: agora tu tá proibido comer beterraba por 6 meses. Ele vai dizer: fácil. Olha pro cara e diz: tu é proibido de comer abóbora durante 6 meses. Ele vai dizer: doutor, eu faço isso com a mão nas costas. Agora olha para ele e diz: fica 6 meses sem comer pão. Cara, o cara vai entrar numa loucura, porque é uma monotonia alimentar. E não é o problema o pão. O problema é a monotonia, comer a mesma coisa a O vida problema é inteira. ser só pão, né? O É problema é só ser só pão. pão. O problema não é o macarrão, né? É ser só macarrão. Não é só uma coisa. A monotonia é uma coisa bizarra. As pessoas comem a mesma coisa a vida inteira, em overnutrition. E aí, quando tu pede para ter uma variabilidade, isso é doloroso. É antipaladar, parece que as pessoas têm ojeriza daquilo. Mas talvez nunca se permitiram a provar. Nunca provaram. Esse dia nós fizemos um suco aqui em casa, exótico, beterraba, melancia e Adoro. manga. Com E manga não, eu faço com morango aí no lugar da manga, fica nossa, ótimo, hein? eu fiz com manga porque tinha aqui em casa, tinha Ficou congelado, porque bom? aqui em Brasília manga é uma coisa. Ficou fantástico. O Matheus Ai, dizia que assim: delícia. ai, que delícia! Mas assim, a gente nunca tinha se permitido a misturar tudo isso. E naquele dia a gente resolveu misturar. Então, assim, a gente tem que se permitir experimentar. Ontem tinha espaguete de abobrinha e todo mundo comeu. E assim, a gente tem que se permitir. E quando a gente senta à mesa, a gente olha para os filhos e eles comem para nos dar orgulho, porque cria uma experiência. Quando cada um come no seu lugar, quando cada um vai para um canto, cada um alimenta a sua o seu egoísmo, acho que é isso. E quando a gente faz alimentação compartilhada à mesa, eu acho que a gente se obriga a experimentar, porque alguém preparou com muito carinho, com muito amor, serviu aquela mesa, e aí você passa a ter uma retribuição ali de carinho que a pessoa fez ao preparar a comida. Então, ontem as crianças, o Mateus ia comer só uma coisa, a tia Aline olhou para ele e falou: ah, mas eu fiz esse vinagrete com tanto amor para você. Aí ele disse: ah, tia Aline, então eu vou comer. Então, assim, às vezes são detalhes pequenos que fazem com que a gente consiga ter variabilidade alimentar, e às vezes isso está até mesmo em postura, conduta nossa, em ter isso para oferecer também, né? Porque às vezes as pessoas não se permitem nem comprar, porque dizem: ah, ninguém vai comer. Exatamente. E procurar uma textura, né, procurar a textura que você mais gosta. Às vezes as pessoas falam: "Não gosto da textura", mas dependendo da forma de cocção, você muda a textura, A né. forma de Então apresentação, né? a forma de apresentação, a forma de cocção, então é muito importante o que você trouxe. Aliás, tudo que você trouxe, Murilo. E a gente vai contar agora para os nossos ouvintes aqui o que a gente vai contar para eles no próximo episódio, né, Ale? Exatamente, Beta. No próximo episódio, Ana vai começar uma investigação mais detalhada sobre possíveis deficiências nutricionais, buscando informações sobre quais os exames mais indicados, quais os sintomas e sinais das deficiências mais comuns e muito mais. Não deixe de acompanhar conosco. E querido ouvinte, eu espero que você tenha aproveitado e fique à vontade para compartilhar esse episódio com outras pessoas. Caso você tenha gostado desse momento, pode também divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita, de preferência com 5 estrelas e com um like nesse vídeo também. Esperamos todos vocês no próximo episódio, sempre repleto de valiosas trocas de conhecimento. Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, um novo caminho para te nutrir com as escolhas mais saudáveis. Obrigada, Murilo. Beta, um beijo. Beijo a todos os ouvintes. Muito obrigado, obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança, obrigado pelo retorno de vocês. Eu acho que conversar com vocês é realmente incrível. Cada dia eu fico mais satisfeito em poder fazer parte dessa família aqui, que tem como grande propósito promover a saúde e a informação de qualidade. Beijo, obrigado. Beijo. Obrigada, Murilo. Obrigada a todos vocês que nos ouvem e até a próxima.
Obrigado, Obrigada, obrigado, Murilo, por obrigado. essa aula. Muito obrigado, Vamos muito dar obrigado. trabalho para o Jobs, vamos dar trabalho para o Jobs, a gente fala um do outro, Jobs escrever, e agora? Poxa vida, Jobs não te ajudando. Ó, Fala, Murilo. vou eu. Vamos lá. E a gente vai contar agora para os nossos ouvintes aqui o que que a gente vai contar para eles no próximo episódio, né, Ale? Exatamente, Beta. Sou eu? Ah, tá. Oh, foi quase sem edição, hein? O Jobs deve estar Eu dei a orgulhoso. deixa, mas exato, Só sem agora, edição nenhuma. Agora deu um corte, mas tudo bem. Vamos botar o Jobs para trabalhar.